recebo aqui nos estúdios o consultor óptico Delfino Neto, Delfino Vieira Neto, ele que é um empresário há 25 anos nesse ramo e, claro, tem contribuído bastante para que muitas pessoas possam ter uma visão melhor. Então, Delfino, uma excelente tarde a você. E eu queria começar tratando dessas questões, né? A gente sabe que há uma epidemia no aspecto da visão, muitas pessoas estão apresentando problemas. Acredito eu que seja por conta desse descuido, dessa negligência que as pessoas têm tido com relação à visão, que é um sentido, um órgão tão importante. Boa tarde. Boa tarde, muito prazer estar visitando aqui Parnaíba, falando com alguns clientes e amigos e oportunamente dar essa contribuição para essa terra querida. Nós que mexemos, ou que trabalhamos com óculos, sempre entendemos que óculos ela tem que ser trabalhada dentro de uma consultoria, ou seja, dentro de uma orientação. Eu costumo dizer que não se vende óculos, se faz uma consultoria, né? Entende a prescrição, entende-se a receita e em cima disso a gente dá toda a orientação. Abordando o assunto da epidemia, eu estive agora recentemente no Congresso Internacional e aqui quero deixar essa dica para o telespectador, que a oftalmologia está muito preocupada com a epidemia de miopia em crianças. Então as crianças, elas estão deixando de brincar para estarem no celular. E aqui para os senhores pais, muito cuidado com as observações, porque cada vez que a pessoa fica horas e horas ininterrupta, com a mesma posição, na mesma distância, a tendência é que o cristalino da criança ele fique enrijecido. E aí, uma vez permanecendo dessa forma, a pessoa passa a manifestar uma dificuldade para longe. Então, nós adultos, a partir dos 40 anos, nós atingimos a fase da presbiopia. Então, quem usa lente progressiva vai se lembrar o que é que eu estou falando, que é aquela fase da vista cansada para perto. Então, por que é que isso acontece? Isso acontece por causa do cristalino, que é uma lente dentro do olho que nós temos, que é responsável pelas diversas acomodações, ou responsável pelo nosso olhar correspondente a cada distância, que a partir dos 40 anos começa a enrijecer. Ele começa a perder a elasticidade. Então, quando a gente vai olhar para perto, a gente começa a perder, né, essa flexibilidade e aí desfocar o foco, a visão nesse sentido. Então, no caso das crianças, a epidemia é justamente por isso. É não deixar a criança muito tempo no celular, de forma repetitiva, dias e dias, horas e horas, na mesma posição. Sem falar do detalhe interessante, a nossa vista ela não foi preparada para o mundo digital. Então, quando nós acessamos um celular, acessamos o computador, o que é que acontece? O nosso olhar ele mergulha no infinito. Então, a nossa pupila começa a se tremer, ela fica trêmula, porque o olhar é o infinito. Então, por isso, quem usa óculos, ou quem não usa também, a gente tem muito cliente que não tem grau, mas usa uma lente com proteção luz azul, né? Quem tem celular, smartphone, existe uma teclazinha que você pode colocar proteção ou filtro luz azul, já é um tipo de proteção, né? E quem usa lente, buscar lentes com filtro azul, ou seja, existem fornecedores que usam a Brui Protect, o Crisal Prevência. Então, são tipos de tratamentos que já vêm com a pigmentação azul e que causam um grande benefício na vida do usuário. A gente sabia que antes as pessoas com mais idade que apresentavam algum problema, né? Agora as crianças estão, assim, uma situação bastante evidente de que há essa problemática da visão cada vez mais prejudicada, também o comportamento do olho que nós devemos observar. Agora eu queria, Delfino, que você também tratasse essas questões. Você esteve num congresso latino, né, muito importante, onde foram discutidas essas questões da aparelhagem, no caso o óculos, para que a pessoa possa ter uma visão mais saudável, ter mais conforto no olhar. Estão criando, né, trabalhando lentes cada vez mais especializadas para que possa o olho sofrer menos e poder atuar mais? Excelente pergunta.
Nós moramos numa região quente, a linha do Equador passa aqui, então a radiação solar ela é muito forte. Então, se a gente relembrar um pouco, a gente vai entender que há uma necessidade cultural e uma preocupação de que nós passemos no corpo o protetor solar, né? Mas falta-nos uma outra orientação. Qual é o protetor solar da visão? Então, o protetor solar da visão é uma lente esporte de qualidade, é uma lente transitions, é uma lente com antirreflexo. Então, muito cuidado. Outra coisa, quando a gente fala em lentes progressivas, lentes para longe ou para perto, existe uma infinidade de modelos. Então, não se preocupe ao pensar que tudo é caro. Não, existe várias opções. É importante, por isso que eu falei no início. O nosso papel nunca deverá ser um papel de vendedor, senão um de consultor. Aquele que vai entender o que a receita está nos dizendo, entender a necessidade do cliente, e em cima disso, e a necessidade, custo-benefício, às vezes também, e a gente fazer a devida orientação nesse sentido. Então, existem lentes modernas, é importante a gente usar um óculos solar, é importante a gente usar uma lente transition, aquela lente que escurece no sol, e, sobretudo, uma lente com a proteção para reflexo. Então é bom evitar esses óculos que são comprados com os camelôs, porque a gente sabe que é um óculos escuro, ajuda, mas absorve toda a luz, não sei, como é que você observa essa realidade que certamente acaba tendo prejuízo, né, para a pessoa que se utiliza do óculos escuro. Daniel, né? Isso. Parabéns pela pergunta. Aqui tem uma dica interessante. Quando a gente diz não compre lente do camelô, a gente não quer tirar daquele que vende o seu pão de cada dia. Mas, infelizmente, por falta de conhecimento, aquela lente ela não tem proteção. Tá? E aí é drástica esse tipo de proteção. Aquela lente é uma lente tinturada. Então, nós temos uma sensação de conforto, tá? Porque ela está com uma coloração, com uma pigmentação, só que ela faz um sentido inverso. O que é que acontece? A pupila ela aumenta a sua dilatação. E aí vamos fazer uma comparaçãozinha simples. Se você observar uma réstia de sol entrando dentro da sua casa, se a gente passar a mão, a gente não sente nada. Agora vamos segurá-la por muito tempo e a gente vai perceber que aquela réstia solar ela queimou, ela fez uma mancha na pele, com a própria exposição ao sol sem proteção. Se a gente não usar, queima. Então, o que é que acontece? A lente, ela é de plástico, ela é tinturada, ela gera uma sensação de conforto, uma ilusão, e a gente percebe, acha que está protegendo, quando na realidade a pupila está maior, a incidência solar entra, e aí a gente pode ter uma mancha na retina, a gente pode ter deslocamento na retina, uma série de fatores. Às vezes, 3, 4, 5 anos depois, a gente passa a ter um problema visual e a gente não tem noção de onde foi a causa. Então, é importante a gente ter consciência de usar uma proteção devida, correta, bem orientativa, né? Procurar sempre, periodicamente, visitar o oftalmologista, ele que vai nos dar as dicas devidas como a gente deve proteger a nossa vista. Você colocou aí um aspecto importante que foi essa problemática que vem a longo prazo, né? No primeiro momento você usa um óculos, acha que vai estar fazendo um bem para você e depois acaba acarretando uma problemática maior, futura, uma despesa, podendo isso ser prevenido, inclusive questão da infância, né? Já ter esse cuidado com o aparelho celular, evitar esses equipamentos que transmitem essa luz para as crianças. Então, você como é um empresário do ramo há 25 anos, acredito eu, que desenvolve essas atividades, certamente já deve ter também olhares aqui para o município de Parnaíba nesse sentido. Sim. Fico muito feliz que o nosso trabalho tem se estendido aqui para Parnaíba, com muito orgulho, com muita alegria e humildade. Aproveito essa oportunidade, essa grande audiência, para agradecer a confiança de todos os nossos clientes. Eu costumo dizer que não são necessariamente clientes, são amigos clientes, então eles sabem, os que me conhecem, sabem desse carinho, desse amor que eu tenho por eles. Então, aqui reforço o cuidado e com a devida proteção para a nossa vista. Ela é importante, ela é a base do conhecimento da nossa vida. Então, vamos cuidar bem da nossa vista. Não deixe de visitar seu oftalmologista.
não deixem de, periodicamente, fazer uma avaliação sobre a situação da sua vista. E aqui tem um caso importante, existem aquelas doenças. Quando nós usamos os óculos têm uma função importante. Nós compensamos aquele defeito, né, que a vista tem. E aí, a partir do momento que nós usamos os óculos, eles passam a ter o benefício de recuperar a visão 100%. Tá? E ainda existem os casos das doenças oculares. Tá? É muito comum a gente ver, por exemplo, nessa região, catarata, pessoas que se expõem. O fato de não usar um óculos de esporte ou a devida proteção, tudo isso é causado pela falta do óculos. E aí você tem a catarata, que é uma opacificação da lente dentro do olho, que se chama cristalino. O que é que acontece? Pode levar à cegueira. Por que pode levar à cegueira? Porque a catarata, uma vez opacificada, impede da luz chegar na retina. Se não chega, não tem reflexo. Logo, pode causar a cegueira. Né? É uma das dicas. O pterígio, que é aquela carnezinha no olho, é um tema muito abrangente. Sim. Mas, a partir do momento que a gente vai conversando, a gente vai ampliando. De um modo geral, é esse cuidado. O pterígio, os casos de glaucoma, que tem sido uma das maiores causas de cegueira para o usuário, né? Falta de cuidado, então tem que tomar o remédio direitinho, aplicar o colírio devido. Isso é importante, fundamental. Então, a prevenção ajuda em tudo. A gente tem uma qualidade da vista excelente, né? E previne contra eventual doença. Essa é a dica. Nós agradecemos ao consultor Delfino Vieira Neto, ele que veio aqui nos nossos estúdios, né, deu importantes dicas, certamente ampliou mais nossa consciência com relação ao uso do óculos. Eu, desde jovem, já venho sofrendo com essas situações, né, tentando, né, reverter com uma lente de qualidade. Então, a gente agradece a você, seja bem-vindo a Parnaíba, venha sempre que puder, né, aproveitando o feriado, você veio aqui e trouxe para nós essa consultoria grátis aqui na TV Costa Norte. Então, muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui conosco. Foi um prazer, Deus abençoe a todos, muita paz, saúde e prosperidade para esse povo querido de Parnaíba, para a TV Costa Norte, né, através desse grande amigo e cliente, Dr. Oséias. Um grande abraço a todos.